Olá a todos, meu nome é Thiago de Amanjá para mais uma live aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão vendo um cenário novo aqui, né? Estamos gravando num outro lugar, né? Mais arejado, né? Porque está muito quente aqui. Então nós verificamos onde a luminosidade estaria melhor para nós, né? E nós estaremos gravando então aqui, porque aqui é um lugar mais aconchegante para nós trabalhar com vocês. Bom, gente, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um tema que assim é propício pela época, certo? Por causa que nós estamos numa época festiva de carnaval. É propício porque eu sou de carnaval, né? Fora a religião, eu faço carnaval. E eu quis trazer para vocês o carnaval e a Umbanda, porque tem muita coisa. Tem uns que dizem que por ser uma festa profana seria uma coisa que não deveria ser, vamos dizer assim, homenageado, cultuada. E dentro dessa festa profana, a Umbanda não poderia ser citada. Outros dizem que pode. Né? Então vamos ver, vamos analisar da nossa visão, claro, né? Porque eu não sou dono da verdade de ninguém. Da nossa visão, vamos analisar ponto a ponto e chegar num consenso, que é o que a gente quer, tá? Bom, gente, vamos começar lá atrás, aonde nós temos que visitar, né, os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais umbandistas, quilombos, nós temos a cultura negra, a cultura afro, que nos banha com a sua sabedoria, certo? De uma construção cultural aonde envolve as festas de carnaval. Então, os negros lá atrás, desculpa, quando chegaram no Brasil, trouxeram o jongo, o carimbó, o jeje, o nagô, a cambinda. Então eles trouxeram essa bagagem com eles, da festa, da dança, da manifestação cultural. Tá? Então, a Umbanda, ela, quando ela é por si criada no Brasil, ela nasce através da cultura indígena. Certo? Ela nasce de uma cultura preparatória e indígena, certo? Aonde Zélio de Moraes lá atrás coloca em tese uma religião que abrange a cultura indígena nos seus pajés, nas suas curandeiras. Né? Até tem um vídeo no nosso canal sobre curanderismo, quem quiser pode ir lá assistir. Né? Então, assim, gente, a Umbanda ela nada tinha a ver com a negritude. Nada, nada. A não ser, certo? A manifestação das entidades. Ao longo do passar do tempo, ela se absorve desta cultura. E aí eu falo em cultura porque o negro, quando ele insere a sua cultura no Brasil, né? E assim por si diante, a Umbanda, no caso, ela absorve e transfere essas manifestações para dentro dos terreiros de Umbanda. Porque quando nós chegamos num terreiro de Umbanda cruzada, tá, gente? Que tem tambor, que tem agê, que tem os pontos cantados, nos remete a cantigas antigas dos negros. Se nós formos pegar, por exemplo, o batuque, nada mais é do que uma manifestação, principalmente uma manifestação cultural, certo? Do negro. Do negro. Nós brancos nos inserimos dentro dessa manifestação cultural. Certo? Porque toda religião de matriz africana, e a Umbanda está dentro dessas, a Umbanda dentro de uma linha matriarca africana, está dentro, certo? Ela é considerada uma religião brasileira, mas com indícios africanos. E aí nós vamos pegar lá candomblé, nós vamos pegar o próprio batuque, certo? Porque há uma concessão de cultos, ou seja, o culto aparentemente sendo o mesmo, mas com
individualidades de cada religião. Eu estou trazendo isso porque eu quero chegar num ponto. Toda religião começa dentro de uma cultura. O que nós temos que entender é que a cultura, ela vem antes da religião. Quando eu falo cultura, eu falo o modo de pensar e o modo de agir dos negros. E nada mais propício nesse momento do que uma festa popular chamada Carnaval. E eu não estou entrando em detalhes porque não é o caso. Mas nós temos que entender que dentro de uma filosofia afro-brasileira, o carnaval se insere dentro da religião e a religião se insere dentro do carnaval. Nada mais propício do que homenagens que foram feitas esse ano a orixás, à própria religião, ao próprio conceito de filosofia de religião, ou seja, de teologia, onde nós traçamos um parâmetro de cultura junto com religiosidade, tá? E evolução dessa religiosidade a partir, certo, do movimento que ela vai fazendo em termos de sociedade, entendeu? Aí nós pegamos em si, ou nós teremos que pegar em si, toda uma história lá atrás, certo? E trazer para o presente, onde nós vamos buscar, né, fatos e fatores que nos complementem, certo? Como o negro na senzala, o negro com os feitores, e aí nós estamos falando de pretos velhos, dos pobres caboclos, porque o que são os pretos velhos, senão escravos que um dia foram vivos e que desencarnaram? O que são os caboclos, que nada são índios que um dia foram mortos por brancos? Então nós temos essa magia da Umbanda inserida dentro da cultura negra. E o carnaval em si, a manifestação popular deste negro, uma manifestação traçada por alegria, pelo toque do tambor, pelo toque da curimba, ela se reflete também no carnaval. Também vamos inserir também no nosso pensamento aqui a questão que assim vocês podem me perguntar: tá, Tiago, mas é certo misturar religião com uma festa profana? E eu direi para vocês, se esta homenagem, ou se esta, vamos dizer assim, esta criação for por o bem, ou seja, não tiver esculacho, não tiver declínios, para mim, até por ser um apreciador de carnaval, não há nenhum problema. Porque eu sei separar muito bem o que é o carnaval e o que é a religião. Mas a cultura negra envolve os dois. Ela transporta os dois na mesma linha. Quando eu ouço, por exemplo, um samba, né, vamos tratar assim, um samba, ou melhor, um jongo. Para quem não conhece o que é jongo, jongo é um ritmo africano, certo? O jongo é um ritmo que veio da África, cultuado no Brasil, tá, gente? Então, quando eu ouço esses ritmos afros, o que me remete? Ao toque do atabaque, ao toque do tambor. Então eu me remete à Umbanda e às outras religiões de matriz africana, sem nenhuma dúvida. Agora, como nós somos umbandistas, nós estamos tratando aqui da religião e o carnaval. Então, na minha visão, não há nenhum impedimento, a não ser se for, claro, como eu falei agora, algo deprecioso, algo que faça com que a religião seja maltratada. Se não for isso, para mim não há nenhum empecilho. Tem algumas pessoas, claro, eu respeito todas as opiniões, que dizem que é um sacrilégio. Vou usar essa palavra, que é uma palavra católica,
tá? Mas que é um sacrilégio misturar religião com carnaval. Cada um faz a sua opinião. Mas eu acho assim, por ser uma cultura negra, por ser uma cultura afro-brasileira, e quando eu falo de afro-brasileira, é uma cultura modificada, ou seja, ela não é extremamente igual à cultura africana, ela tem as suas determinações justamente por ser brasileira, as suas variações, certo? Então, quando eu falo afro-brasileira, quando eu falo carnaval, eu estou dizendo manifestação social negra, entendeu? E aí eu preciso me incluir quanto um bandista, porque eu sou de uma religião espiritualista, certo? Afro-brasileira. Porque aí você diz, mas a Umbanda é brasileira, Tiago. Não tem nada de afro. Tu acabou de falar que ela veio da cultura indígena. Sim, mas ao passar do tempo, a transformação da religião, a transformação dos pilares da religião, ela se torna uma religião de matriz afro-brasileira. Quando eu falo em transformação, eu falo em reestruturação dos pilares, ou seja, a inserção de tambores, a inserção de cânticos com os orixás. Esta inserção, ela é culminante para que a gente possa definir a Umbanda como uma religião afro-brasileira. E aí eu me transporto lá para frente, quando eu falo que uma religião afro-brasileira, ela pode sim ser inserida no contexto carnavalizado, quando assim for homenageada ou quando assim for citada em algum samba, pode, desde que não haja depreciação. E se nós formos avaliar, essa depreciação ela não acontece. Não, ela não acontece. A gente tem muito mais exaltação, ou seja, o conhecimento através da música e da arte feita no carnaval, conhecimento da religião propriamente dita, né? Do que uma depreciação ou até mesmo uma desvalorização desta religião. Então, por esse todo o conteúdo que nós temos, nós acreditamos que a Umbanda, como as outras religiões, são determinantes fundamentais para se construir uma sociedade dentro até mesmo de uma festa popular como o Carnaval. Claro que daí nós vamos ter que nos falar aqui das certas dos dogmas que nós seguimos. É claro que no Carnaval a gente não faz obrigação. E eu vou explicar o porquê. É claro que no Carnaval a gente não bate sineta. E eu vou explicar o porquê. Por que a gente não faz obrigação no Carnaval? Assim, gente, isso aí também varia de casa para casa, varia de sacerdote para sacerdote, tá, gente? Eu estou falando da coisa do que eu pratico, tá, gente? Por que no Carnaval não se faz obrigação? Porque o Carnaval em si é uma data católica. Ela não tem nada a ver com a Umbanda. A data em si, o profanismo do Carnaval, ele é considerado pelos catolicistas, desculpa. Porém, é uma data onde muitas energias estão no ar. É uma data que afloram muitas coisas no ar. E nós vamos fazer aqui uma pauta aonde nós vamos dizer que os eguns estão ali, mais fortes, né? Então, eu não faço uma obrigação no Carnaval, até porque há um conflito energético nessa época. Tá? Eu não toco sineta no Carnaval porque há um conflito energético. Por exemplo, eu estou chamando, por exemplo, um caboclo, certo? E pela energia que está no ar, ou pelo período energético que está no ar, pode acontecer de alguma coisa chegar que não seja aquele caboclo. Emergências, pode ser feita alguma coisa, mas é muito restrito. Jogo de búzios, eu não jogo. Tá? Eu deixo passar quarta-feira de cinzas,
E retorno na quinta-feira. Aliás, eu já retornei com o jogo, tá, gente? Vamos marcar a consulta de vocês, tá? Eu retorno na quinta-feira. Então, todas as pessoas que marcaram para pós-carnaval, eu sempre marco na segunda, porque a energia do carnaval é uma energia que é variável. Ela está muito bem, daqui a pouquinho ela baixa por causa da intensidade do momento. Ah, Thiago, mas onde eu moro aqui não tem nem carnaval, não tem nada. Não interessa. A energia ela é suprema, ela está no ar todo, é um globo terrestre. Então o seio energético está se movimentando mais aguçamente. Então, Tiago de Iemanjá falando, não faço obrigação, não coloco búzio para ninguém no carnaval, tá? No carnaval. E, aí vem a Páscoa, que é outro feriado católico, mas a Páscoa é a seguinte, a Páscoa a gente respeita da quinta-feira até o domingo, tá? O porquê que a gente respeita esse período? Porque a gente diz que é um período de recolhimento das energias. Então daqui a pouquinho tá lá jogando ou tá lá chamando o caboclo e o caboclo não se manifesta. Apesar de que volto a dizer, são feriados, são datas comemorativas dos católicos. Mas energeticamente ela influencia toda a parte religiosa na Umbanda, no Batuque, no Candomblé, certo? Então tem que haver, não digo que a pessoa vai parar, mas tem que haver um rescaldo, porque daqui a pouquinho a pessoa que vem consultar contigo chega do carnaval, tá? Chega com aquela energia pesada, né? Porque a gente sabe que é uma mistura de fluidos energéticos, né? E aí vem consultar contigo. E aí acaba contaminando a energia do teu jogo. Então, e às vezes a resposta não sai. Então o que a gente faz? A gente dá assim. Eu sempre faço assim. Terminou a quarta-feira de cinzas, quinta-feira a gente abre a consulta, mas frisando sempre que a melhor consulta depois do carnaval é na segunda-feira. Por quê? Passou o final de semana, a pessoa já está mais centralizada e aí começamos a dar consulta. Mas voltando para o tema de que o carnaval é possível sim lidar com o carnaval e com a Umbanda, não há nenhum empecilho, não há nenhuma restrição, a não ser, claro, uma proteção que você pode usar na folia, não há nenhuma restrição que possa vir acontecer com o bandista. Ah, eu sou médium, eu vou incorporar no bloco lá? Não, nada a ver. Entendeu? Ah, mas a banda lá tá tocando um ponto de umbanda. Eu posso vir a incorporar? Isso é muito relativo. Isso aí é assim, ó. A entidade que é a entidade mesmo, ela sabe o local, o dia e a hora de chegar. Tá? Eu acredito que toda entidade é doutrinada. Por isso se chama entidade. E por isso há um culto à entidade onde no terreiro tu vai desenvolver. Então se tu desenvolve num terreiro lá, tá? E tu tá num bloquinho de carnaval lá dançando lá, fazendo folia. Aí toca lá alguma coisa relacionada com os orixás ou com as entidades, vamos supor assim, tá? O que vai acontecer? Tu vais incorporar? Não, tu não vais incorporar. Vai seguir tua vida, entendeu? Porque tu tem que ter o autocontrole. Claro, tu pode sentir uma vibração? Pode. Entendeu? A vibração energética ela está ativa a todo momento. Agora, tu tem que saber aonde, quando e como incorporar. Não é tu sair, eu sou médium, eu vou incorporar em qualquer lugar. Para um pouquinho, gente. Senão daqui a pouquinho vão te chamar de doido. Né? Vão te chamar de doido. Né? Então não pode acontecer isso. Tá? A gente tem que ter doutrina, justamente por isso que eu bato na tecla sempre. Quem quer ser um bandista tem que estar doutrinado. Não basta chegar no terreiro lá e vestir o branco, vestir a guia e incorporar. Tem que saber.
tem que estar ciente daquilo que está fazendo. Porque na rua não é lugar de dar passagem para nada. Para nada. Entendeu? Mas tocou lá o ponto lá do fulano lá e eu... Não interessa. Teve um caso há muito tempo atrás. Teve um caso. Eu não vou precisar o momento, tá, gente? Mas eu acho que foi há um ano atrás, se eu não estou enganado, que uma moça, tá, estava num pagode, tá, um samba, né? E aí ela estava lá escutando samba, e teve a banda lá, o conjunto, a banda lá, tocou um ponto de pombogira, né? E muitas bandas tocam, ponto de Oxóssi, ponto de Ogum, enfim, a cultura é negra, né? E ela começou a dançar, ao ponto dela virar o santo. Eu olhei aquilo ali, eu não sei se eu já dei essa explicação, mas se der eu vou dar de novo, porque é muito importante. Eu olhei aquilo ali, olhei, revisei, que eu não olho só uma vez, gente, eu olho várias vezes para ter certeza daquilo que eu estou olhando. Primeiro é assim, ó, pode até ser que tenha alguma coisa ali. Pode até ser que ali estivesse uma entidade se manifestando. Mas nós temos que entender, e a pessoa que está ali também tem que entender, que ela é dona do corpo dela. A entidade não pode ser dona do teu corpo. A entidade é um auxílio que o teu corpo tem para que você possa dar conforto às outras pessoas. Tá? É um mecanismo que a gente tem energético, que a gente tem o dom para ajudar as outras pessoas. Ela não pode e não deve tomar conta do nosso corpo. Eu não posso, por exemplo, agora estou sentado aqui, daqui a pouquinho virar o santo. Não é assim que funciona. Tá? Eu não sei se era carnaval naquela época, eu não sei o que era, mas esta moça virou o santo. Aí, claro, a internet, né? A internet pingou, né? Borbulhou. E aí vieram na época me perguntar, e aí, Tiago, o que tu acha? Eu digo, olha, pra mim não tinha santo nenhum ali. Porque o santo que é santo sabe que só pode chegar no terreiro. O santo que é santo sabe a hora, o lugar. Mas podia ter uma vibração negativa. Podia. Mas se a pessoa recebe uma entidade, o mínimo que ela tem que ter é uma doutrina. E outra coisa, tá te sentindo mal, te retira do lugar. Porque ali nós temos que entender que envolve bebida alcoólica, ali envolve um monte de coisa, entendeu? Então nós temos que entender que o conjunto do processo ali é convidativo a uma pessoa que de repente tomou muitas lá e diz que está incorporada. Então nós temos que cuidar. E no carnaval existe muito disso, sim, por que não? Tá? As pessoas que são mais íntimas minha sabem o afeto que eu tenho pela essa festa. As pessoas que sabem, né? Mas eu sei o quão, vamos dizer assim, eu não quero usar a palavra charlatão, eu vou usar quão pessoas chamativas, tá? Fazem de tudo para chamar atenção. E e é um momento propício, porque a pessoa está ali, está dançando, está se divertindo. Tá tomando uma cerveja, toma outra, daqui a pouquinho acha que pegou um santo. Se eles soubessem o que é pegar um santo, eles não brincavam com pegar santo. Entendeu? Eu não vou aqui falar de uma outra religião que, entre aspas, dizem que soltam demônios, né? Que a gente conhece, né? Que ali também é uma farsa, né? Porque o demônio não está em ninguém, né? Energia negativa está, mas um ser tão poderoso quanto não desce num lugar para fazer fiasco, né? A própria entidade não desce para fazer fiasco, tá? O orixá nem se manifesta, tá? Primeiro que assim, gente, vamos ser sinceros,
Nós estamos falando de de divindades de luz, sabedoria, de conhecimento, que nos dá conhecimento, que nos dá luz. Como é que algo tão poderoso vai se prestar a dar um papelão, a fazer estripulia e a fazer palhaçada? Não vai fazer, né? Aí você diz, tá, Thiago, mas tem aqueles momentos, né, que tem as escolas de samba que homenageiam e tem aquelas pessoas que dançam. Ah, mas aí é uma representação. Aí é uma representação de cunho artístico. E aí eu concordo, porque daí nós estamos falando, certo? De alguém que está homenageando aquele orixá, fazendo com que aquela religião seja vista para o mundo inteiro, né? E aí, sim, nós não estamos falando no momento pejorativo, e sim no momento construtivo dessa religião. Ou melhor, dessa cultura afro-brasileira. Entendeu? Então, quando assim a questão é colocada, ó, vamos ter uma homenagem para a Umbanda, beleza? Mas o que vai ser dito desta Umbanda? Se for algo que acrescente, tranquilo. Se for algo que degrina, aí não tem condições. Mas nós sabemos quais as religiões que degrinem as religiões de matriz africana. Eu aqui não vou citar, porque senão meu vídeo, ó, o YouTube corta meu vídeo, certo? Mas a gente sabe, a gente conhece, a gente tem as pessoas que são de religião, que praticam, que estudam, porque não é só praticar num terreiro, estudam a religião, sabem muito bem de que uma religião que não é de matriz africana, ela não gosta das religiões afro-brasileiras. Então ela degrine. O carnaval, por ser... Desculpa. O carnaval, por ser vinculado à cultura negra, é mais tendência louvar a cultura afro do que propriamente denegrir. Certo? Eu nunca vi, entendeu? Mas eu estou deixando uma proposta de hipótese, né? Pode acontecer um dia, a gente não sabe, né? Agora, nós temos que pegar o seguinte, proibir uma escola de samba de homenagear essa ou aquela religião, eu não concordo. E aí eu vou citar um exemplo, eu não posso citar o nome da escola de samba, tá? Porque senão eu sou processado, né? E aí vocês não querem que eu pague uma indenização. Mas existe uma escola de samba na cidade de São Paulo, tá? Que ela é fundada, e aí vocês podem aí ir no YouTube, não, minto, no Google, entendeu? No Google vocês vão achar, por um padre. Existe uma escola de samba que um padre fundou a fim de promover projetos sociais dentro da cultura afro-brasileira. E aí o que vocês me dizem disso? É a manifestação da cultura afro dentro da cultura católica. Eu não me aprofundei nos temas que eles falam. Tá? Mas o contexto é dentro do evangelho. É errado? De maneira nenhuma. Cada um se manifesta como acha mais adequado. Cada um propicia aos seus seguidores aquilo que acha mais conveniente. Se eu amanhã ou depois eu quero fazer uma escola de samba que tenha o nome lá de... vou trazer Iemanjá, eu não estou denegrindo. Claro que eu vou ter que pedir autorização para a mãe, não tem problema nenhum. Eu vou ter que jogar para ver se a mãe aceita. E é claro que ela não vai aceitar, né? Porque nem tudo o orixá aceita, entendeu? Agora, se é uma doutrina católica que para que haja uma sociabilidade das culturas, eu não vejo nenhum problema. O problema, muitas vezes, meus amigos, está na cabeça das pessoas.
E quando eu falo na cabeça, eu falo no pensamento errado das pessoas. Hoje mesmo, apareceu uma novela numa emissora, que eu não vou dizer qual é, a emissora mais vista, tá? Aonde tinha uma cena de candomblecistas, onde Xangô estava dando uma amalá, né, um amalá para os irmãos que estavam ali. E tinha um rapaz nessa cena que estava com medo, estava com receio de pegar o amalá. Como quem quer dizer, a essa religião eu não pertenço. A exposição dessa forma de adequação dentro da cultura afro-brasileira eu acho errado. Porque se tu estás dentro de um candomblé, tu sabe que tu vais cultuar o candomblé. Se tu vai até o candomblé, é porque tu vai porque tu quer. Ninguém vai na tua porta e dizer, ô fulano, vamos que tem candomblé. Não. Ô fulano, vamos que tem umbanda. Não, ninguém vai. Se tu entra dentro de um terreiro, tu entra porque tu quer. Tu entra porque te chamou a atenção e tu vai lá. Vai lá, muitas vezes especular, mas vai lá. Entendeu? A pessoa às vezes está na igreja, daqui a pouquinho sai da igreja, vai pro terreiro tomar passe. Isso aí, meus irmãos, é batata. Eu tenho conhecidos que fazem assim, vão na missa das 6 horas e às 8 estão no terreiro tomando passe de caboclo. E aí, vai entender. Mas tudo bem, esse é do jogo. Só que a imagem que esta emissora passou nesta cena, e eu estava vindo para cá, para preparar para vocês, e eu parei para ver. Tá? Porque tudo que é de religião me interessa. Ficou um pouco pejorativa, porque parece que aquele cara tinha nojo do Xangô, que estava ali, o Xangô Orixá estava na terra, porque o candomblé manifesta Orixá, né? E a Yeked ali estava servindo o amalá, né? E eu achei aquilo meio desnecessário. Desnecessário, certo? Até porque eu tenho duas coisas que eu carrego comigo. A não filmagem de culto de Umbanda e a não filmagem de preparação de médiuns. Esse negocinho de fazer livezinha enquanto está se fazendo o culto de Umbanda, na minha Umbanda, não faz. Entendeu? Eu estou fazendo a live porque o fulano se tornou zelador de santo. Não filma. Pode até filmar o local antes do negócio, pode até fazer uma introdução ali. Na hora do acontecimento, de maneira nenhuma. Por quê? Porque é um conteúdo, é um momento restrito aos umbandistas. E nós temos que respeitar. Entendeu? Agora, se nós formos pegar a mesma situação, tá? A mesma situação, dentro de uma homenagem de uma escola de samba, aí nós temos que tratar diferente, porque é uma representação dessa religião. É uma vamos dizer assim, um acréscimo a essa religião. Claro que quem vai fazer isso tem, primeiro, uma autorização da religião. Segundo, pede licença aos orixás através do jogo de búzios, certo? Isso eu posso falar porque eu conheço, tá? Quando se faz uma homenagem dentro de uma escola de samba, ou se faz uma homenagem dentro de qualquer outra coisa que não seja carnaval ou carnaval, antes de começar, se pede no jogo autorização para se fazer. Se o orixá não deixar, não se faz. Certo? Não se faz. Por quê? Aí é por causa que o sagrado a gente não... Porque todas as religiões têm seus dogmas. E aí, se nós invadirmos que nem eu digo, a gente invadir sair fora das 4 linhas, a gente toma depois a resposta. Entendeu?
Então a gente tem que cuidar. Entendeu? Ah, é pecado? Não, não é pecado. Desde que não façam palhaçada. Ah, é diferente? É, porque só vai mostrar aquilo que pode. Aquilo que não pode não vai mostrar. Mas não é proibido fazer, exaltar a religião no carnaval. E como não é proibido, certo? Tocar atabaques no carnaval. Porque o atabaque é um instrumento. Ele só passa a ser consagrado quando assim leva o banho de ervas, e aí ele só pode ser usado dentro de um terreiro de umbanda. Quando você compra o atabaque, você vai lá na sua loja, lá na sua flora, lá comprar o atabaque, ele está cru. Ele não tem vida, quer dizer, ele é um instrumento musical, como qualquer outro. Ao que você faz a consagração dele, além de ser um instrumento musical, ele é uma porta de entrada, de chamamento dos orixás e das entidades. Aí vocês vão me perguntar o seguinte. Eu vou trazer um episódio aqui e vou esclarecer também. Porque eu digo assim, eu trago as coisas, dou minha opinião e vocês depois podem comentar, tá, gente? Assim, gente, isso eu vou tratar de Rio de Janeiro, tá? Na abertura do Carnaval do Rio de Janeiro, há um evento chamado Lavagem da Pista, aonde ogãs, tá, batem atabaques para que haja uma representação desses orixás, para que a pista seja lavada com perfume. Aí vocês vão me perguntar, Thiago, tu acabou de dizer que o atabaque de religião só pode ser tocado no terreiro. Esses atabaques são cruzados? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas aí é que vem a outra questão. Há um pedido de autorização por parte do zelador que foi convocado para fazer esse tipo de evento, para que ele possa fazer sem nenhum problema. E os orixás estipulam as regras para que ele não ultrapasse-as. Entendeu? Então, pode ser umbanda, pode ser candomblé, pode ser nação. Tudo tem regra. Se amanhã depois, por exemplo, me chamarem, Thiago, precisamos que tu toque aqui na Redenção. Não tem problema nenhum. Antes de eu ir para a Redenção, eu vou perguntar para os meus orixás se eu posso ou não. Se eles disserem não, eu vou agradecer o convite e passa para outra pessoa. Vocês estão entendendo? O pilar de tudo é perguntar às tuas entidades, perguntar aos teus guias se eles concordam. Se eles não concordarem, opa, tem alguma coisa errada, então eu não vou. Entendeu? Mesmo que seja para ganhar um dinheirinho, tá, gente? Não vou. Entendeu? Então, vamos desmistificar a questão de carnaval e religião serem coisas separadas. Vamos colocar que carnaval, primeiramente, é um feriado católico, mas que de uma mistura que o tempo foi passando, ele se torna uma manifestação social negra, aonde por si só também é relatada a religião dos negros, ou seja, a Umbanda, o Batuque, o Candomblé. Então nós não podemos pegar uma faca e cortar. Não, a gente é tudo junto. O que nós temos que fazer é respeitar e dar alusão às coisas que são feitas. Ou seja, isso pode, isso não pode. Isso pode, porque jamais, isso eu tenho certeza, nenhum babalorixá, nenhuma ielorixá, nenhum zelador de santo, e eu me incluo, tá? Vou autorizar, ou vou ver e não vou me manifestar, jamais vou fazer algo de fundamento mostrado em público. Existem fundamentos dentro da Umbanda que não são para público, são para as pessoas que são iniciadas em Umbanda. Tá? E só abrindo um parênteses bem aberto, entendeu? Só para dar um parênteses. Hoje me ligou uma pessoa, tá? Querendo que eu... Como é que ela estou? Não era iniciado, foi o que eu botei.
Bom, ela queria que eu ensinasse ela a jogar búzio. Não tem problema nenhum. Desde que ela compra com as obrigações do santo, não tem problema nenhum. Aí eu fiz algumas perguntas para ela, tá? Ah, tu tem isso? Não. Tu tem aquilo? Não. Tá, então como é que tu quer jogar se tu não tem o básico? É que não pode. Tu tem que ter uma base, tu tem que ter um babá que te dê condições para que tu possa, porque tu não faz nada sozinho. Não pensem os senhores que a gente se governa. Não, ninguém se governa. No início ninguém se governa. Não é a moda. Não, não. Existe um tempo que se faz para que se haja uma qualificação daquela pessoa para que ela possa vir a jogar búzio. Não é assim, de supetão. Não pensem os senhores que foi da noite pro dia. Não. Demorou mais de 5 anos para me entender. Pesquisa, vai, faz, acontece, joga, não dá certo, joga, não dá certo. E mais a parte espiritual, claro, que tem que andar junto, entendeu, gente? Porque não é tu que dá teu... Eu sempre digo assim, não é tu querer jogar. É os orixás quererem que tu jogue. É que é diferente. Quando a pessoa diz assim, primeiro, eu quero jogar, ela tem que entender que primeiro os orixás têm que saber se os orixás aceitam ela jogar. Porque se os orixás marcarem no jogo que ela não tem a mão pro jogo, por que eu vou iniciar ela em Ifá? Desculpa, por que eu vou iniciar ela no jogo de búzio? Eu tô pensando em Ifá porque é uma outra coisa aqui. Entendeu? Que tem alguma coisa a ver, mas o búzio na Umbanda não é Ifá. Tá? Não se inicia. Entendeu? Então eu não quis cortar essa pessoa, tá? Mas hoje eu já disse pra ela, ó, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo outro, entendeu? E ela sabe que ela não tem nada, o que ela tem não serve, porque a Umbanda que ela pratica não é a mesma Umbanda que eu pratico. Então há uma divergência de culto. Então quando há uma divergência de culto, eu não posso, vamos dizer assim, me submeter ao culto dela, até porque ela tem outras entidades que eu não trabalho. Desculpa, né? E aí eu preciso que ela se submeta à minha Umbanda. E aí vem a questão da singularidade. A pessoa já quer sair, como eu sempre digo, a pessoa pegou o ônibus e quer sentar na janela. Não é assim, gente. Ah, isso só foi um parênteses, tá? Porque assim, ó, e tudo isso, tudo. Quando se faz, por exemplo, uma alusão da Umbanda no carnaval, é porque antes de se fazer, já se pediu permissão. Não vai se pegar, por exemplo, uma figura de Xangô, uma figura de Ogum, e ir lá e colocar, e fazer uma homenagem. Não, tem fundamento. E não é mostrar o fundamento. Tem uma pesquisa, e esse pesquisador vai lá e faz toda uma, vamos dizer assim, uma contribuição, né? E aí gera homenagem. Deixa eu só ver o nosso tempo. Ó, já estamos quase estourando. Então, só para finalizar, só para dar um apanhado geral do nosso trabalho. Homenagear religião no carnaval é correto? Sim, desde que não seja depreciativo. Tá? Religião, o religioso, o nosso, um bandista, podemos estar no carnaval? Sim, desde que nós tomamos as nossas precauções quanto a cabeça, né? É claro que eu não vou iniciar um irmão na semana do carnaval, ou uma semana de carnaval, sendo que ele vai pular o carnaval. Não, eu vou deixar passar a festa e aí retomo com ele, entendeu? Então eu tenho que ser coerente. O zelador não vai prender o irmão, né? Então as coisas são coerentes, entendeu? E nós temos que saber também que não é pecado nenhum, não é desvalorização nenhum, tratar ou cantar um ponto de umbanda no carnaval. Entendeu? As bandinhas hoje cantam o do Oxóssi, o da Oxum. Não vai incorporar. Ninguém vai incorporar. Entendeu? Porque incorporar não é assim, gente.
Não é assim. Tem toda uma troca energética que ocorre na incorporação. E é necessário uma concentração. Então não é qualquer um que. Não é em qualquer momento. Existe todo um plano espiritual que é convocado para que se haja a incorporação. Tá? Então, desmistificando um pouquinho isso, porque as pessoas acham assim: ah, não, se eu ouvir o ponto da minha pombagira, eu vou lá e vou girar. Será que é a pombagira mesmo ou é tu que quer fazer palhaçada? Né? Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar que a gente, às vezes, vê muita coisa e às vezes, aquele muita coisa que a gente vê não é nem a metade do que é verdadeiro. É só filtrar. É só a gente enxergar não só com os olhos, mas com o coração. Que daí a gente consegue ter um êxito melhor. Gente, deixa eu dar uns recadinhos aqui. Como eu falei para vocês, tá? O nosso jogo já voltou, né? Quarta-feira, quinta, né? Esse final de semana, sábado, marquem para sábado. Domingo eu não jogo, tá? Das 8 às 8 da noite. Segunda, terça, quarta e quinta e sexta também das 8 às 8 da noite. Não adianta não marcar e ligar. Tem que marcar, eu vou marcar um dia e a gente faz o jogo, tá, gente? Só para fazer uma lembrança. Fazia 3 anos que eu não aumentava o jogo de búzios, tá, gente? Então este ano, por conta das despesas, por conta de um monte de coisa, eu aumentei. Então de R$50, que era o jogo de búzios passa a ser R$100, tá? Ainda eu acho que é acessível para todos, certo? Claro, a gente não tem, dá 50, depois faz em 2 vezes. Enfim, a gente conversa. Mas o jogo, a partir de agora, no caso de janeiro, já está, que foi janeiro agora, né? Já está R$100, tá? É um precinho um pouquinho maior, mas é que a gente tem que ajustar, porque, né, a gente precisa também, os orixás têm as necessidades, e eu preciso suprir essas necessidades dos orixás, certo? Então, mas marquem sua consulta. Ah, Thiago, R$100 é muito caro. A gente faz em 2 vezes, a gente faz em cartão, a gente ajeita. Mas aumentou, tá, gente? Então, eu quero desejar para vocês um bom final de semana, um bom início de segunda-feira, certo? Que o Iemanjá e Oxalá possam abençoar vocês, certo? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito contente com o alcance dos meus vídeos, certo? Às vezes a gente faz o vídeo, na hora quase ninguém vê, mas depois o vídeo lá no YouTube vai lá para cima. Isso é bom, entendeu? Isso é fundamental para a gente poder acessibilizar todas as pessoas, certo? Como eu disse para vocês, né? Nós vamos começar a gravar agora daqui, porque aqui é mais iluminado, né? Mas nós vamos gravar daqui, né? Até que a minha tia me corra daqui. Mas enquanto não correr, eu gravo daqui. É mais iluminado, né? E a gente vai fazer essas gravações daqui. Espero que vocês tenham gostado do tema, espero que eu tenha esclarecido, porque tem muita gente que tem preconceito. Não há preconceito, porque são duas culturas negras, tá? E nós temos que respeitar os negros, tá? Nós temos que respeitar porque muita coisa do que nós temos hoje, o povo negro nos deu. Então nós temos que respeitar, nós temos que dar, vamos dizer assim, valor, né? Porque são tão seres humanos quanto nós. Eu não vejo diferença nenhuma entre nós e os negros, né? A diferença está no má pensamento das pessoas, certo? Então, o meu beijo, o meu saravá e até semana que vem, se Deus Nosso Senhor quiser e Ele há de querer.